Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, o grande assunto é internacional e continua se referindo às estrepolias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quer ver as manchetes do Estadão? Trump ameaça a China com mais tarifas. Bolsas voltam a cair e dólar vai a R$ 5,91. No Brasil, o Ibovespa recuou 1,31% e moeda americana subiu 1,30%. Presidente dos Estados Unidos disse que parte das medidas poderá ser permanente. Globo. Trump dobra ameaça à China e inflama pânico nas bolsas. Presidente americano fala em mais de 50% de tarifa se chineses não recuarem de retaliação. Perdas globais somam trilhões e Japão chegou até circuit breaker. Quer dizer, pararam as negociações, né? Parou a bolsa para respirar. Valor. Trump ameaça a China com tarifa adicional de 50% se país continuar com retaliação. E a China já respondeu a essa resposta. Quer ver? Eu vou para o Estadão aqui na internet, para o site do Estadão. Quais as perspectivas para a economia do Brasil em meio ao tarifaço de Trump? Deixa eu ver as reações da China. A China diz que vai até o fim, viu? A China diz que vai até o fim. Olha, esse é o UOL. China diz que lutará até o fim contra as tarifas de Trump. 2 pontos, caminho errado. Pequim respondeu à ameaça do presidente dos Estados Unidos de aplicar nova taxa de 50%. Bolsas asiáticas abrem alta com sinais de negociação com Trump. Estados Unidos perderam o jogo e querem mudar as regras, mas Brasil tem espaço para negociar, diz Haddad. Brasil tem espaço para negociar? Não, de repente, ninguém sabe que vazios se abrem com essa história toda e onde o Brasil pode lucrar, mas também há prejuízos. E essa é a preocupação do empresariado brasileiro. Outra coisa aqui, estão nos empurrando para a China, afirma assessor envolvido nas negociações com os Estados Unidos. É um negociador brasileiro. O que é recessão e o que dizem economistas sobre risco após tarifaço? Quer dizer, é o temor de uma recessão nos Estados Unidos, que é bem possível. Fala-se até em estagflação. Então, como não há experiência anterior, não há quem possa afirmar peremptoriamente, baseado no passado, o que pode, o que deve, o que vai acontecer. Raquel Landim, blefe de Trump com a China pode acabar custando muito caro. É a visão que o próprio Trump acaba, de alguma maneira, confirmando, porque se ele blefou, ele taxou a China para negociar, a China acreditou, ou fingiu acreditar, acreditou formalmente que
a imposição de tarifas fosse verdadeira e reagiu como se as tarifas fossem realmente impostas. E não reagiu como esperava Trump, que ela viesse para a negociação. E como é que a gente sabe disso? Porque o Trump disse que a China se precipitou. Quando o Trump viu a reação chinesa, ele reagiu dizendo, nossa, a China se precipitou. Ele imaginava, né, que a China viesse para uma negociação. Eu imagino, eu espero que a China parta para a negociação, que Estados Unidos e China, que falam sempre através de circuitos ocultos, conversam o tempo todo, que a China e Estados Unidos entrem num acordo, porque, como diriam os latinólogos, causus belli. Isso pode ser caso para uma guerra. Uma guerra começa, às vezes, do nada. Quer dizer, uma história dessa, onde a China, com toda a sua potência nuclear, se sinta acuada, olha, de repente a China, grande exportadora para os Estados Unidos, etc., etc., com fábricas, com investimentos, tudo isso recebe um muro, recebe um breque desses, não consegue exportar para os Estados Unidos. Isso equivale, eu vou usar uma palavra indevida, a uma provocação que pode levar um país ao desespero. Eu imagino isso. Então, são coisas muito perigosas que o Trump está mexendo. Aparentemente, não dá para acreditar inocentemente que ele seja inocente nessa história, até porque ele sempre defendeu isso que ele está fazendo hoje. Não é novidade, ele sempre defendeu. Lá desde os anos 80, na administração anterior, ele sempre verbalizou isso. Então, as pessoas não podem dizer que não sabiam, mas ninguém é tão louco, tão deslocado, que não se acreditava no que ele estava dizendo, não se acreditava. Ontem, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, ele deu uma longa entrevista no Salão Oval, na Casa Branca. Uma entrevista improvisada, aparentemente improvisada, respondeu todas as perguntas, ele tergiversa, ele mente, mas tem algumas coisas, uma coisa que surpreendeu foi o seguinte, de repente ele diz que as negociações com o Irã estão avançadas e mais diretas, negociações para acordo nuclear. Então, isso surpreendeu positivamente, né, que os Estados Unidos estejam conversando de maneira direta com o Irã. O Irã está enfraquecido, mas ainda é muito forte. Claro que está, neste momento, procurando ter uma bomba nuclear, e isso que os Estados Unidos querem evitar, né, porque isso complica o conflito no Oriente Médio. Ao lado dele estava o premier Netanyahu, e os dois procuraram justificar a invasão em Gaza, tomada de território em Gaza. E aí, tranquilamente, o presidente Trump vende de novo aquela ideia de estabelecer um paraíso tropical. E é sério. Os palestinos vão ser aceitos em outros países e tal. Morar lá é muito perigoso, uma das frases dele. É uma coisa, dizem os israelenses que esses ataques, essa divisão, tem um corredor lá que divide Gaza em norte e sul, e eles estão interditando esse corredor,
estão deixando a vida da população de Gaza impossível, tem muita gente morrendo, mas eles querem de volta, os israelenses querem de volta os reféns, querem de volta os reféns e querem exterminar o Hamas, querem exterminar o Hamas. O Hamas resiste, hein? Resiste, solta umas bombas, faz alguns ataques, mostra que ainda está vivo. Já perdeu seus líderes, mortos por bombardeios israelenses, inclusive no Líbano. Enfim, é uma situação extremamente confusa. A gente está no meio do furacão. No meio do furacão, então fica muito difícil definir o que vai acontecer. Nós nem conseguimos, no Brasil, definir como é que fica a nossa economia com essa aplicação dessa tarifa de 10%. Porque nós não sabemos os vazios que vão se abrir, que são oportunidades que o Brasil pode ter, ocupando espaços que outros países vão deixar. Não se sabe exatamente como fere as correntes produtivas, as exportações. Então, você abre o jornal, tem especulações de todos os tipos. O fato é o seguinte, ainda não é o momento de dizermos que as coisas serão assim ou assado. É um processo, está em evolução e eu não vejo como esse processo pode parar. Eu eu temo que isso acabe em algo muito, como dizem aí os jovens, deu ruim, que dê ruim. Por quê? Porque alguns países estão se sentindo acuados, etc, etc. Aí, durante a entrevista, o Trump soltou uma frase dizendo que vai estudar se isenta Israel de algumas das tarifas. Enfim, não estamos vivendo um momento de tranquilidade e muito menos um momento previsível. Vamos voltar para o Brasil. Eu estou aqui com a página da Veja aberta, está aqui, Datafolha. 52% acham que Bolsonaro deveria ser preso por tentativa de golpe. 52% acham que ele deveria ser preso. Será? Deixa eu ver aqui. Trump ameaça a China com tarifa extra de 50% e agrava a incerteza global, a manchete da Folha. E aqui estão essas duas impolutas figuras aqui sentados no salão. Toda vez que eu vou falar salão oval, eu tomo cuidado, porque no tempo do presidente Clinton, não sei se você se lembra, apelidaram esse salão de salão oral. Mas é salão oval e eu tenho medo de chamar de salão oral. Salão oral acaba sendo uma piada. Enfim, por fatos que se desenrolaram nesse salão aí importante, histórico da Casa Branca. O gozado é que os dois estão vestidos de maneira muito semelhante aí. Terno escuro e gravata vermelha. Não sei se eles combinaram. Alô, Netanyahu, com que roupinha você vai hoje e tal? Não, eu vou de gravata vermelha. Bom, não, cuidado, Netanyahu, podem dizer que você é do PT. Não tem perigo. Olha aqui, então vamos para essa pesquisa do Datafolha na Folha. Maioria é contra a anistia pelo 8/1 e pena gera divisão, aponta a Datafolha. A maioria dos brasileiros, 56%, é contrária à anistia aos responsáveis pelos ataques golpistas
do 8 de janeiro, mas penas aplicadas a ele dividem opiniões, indica a Datafolha. Segundo a pesquisa, 34% consideram as punições adequadas, 36% gostariam de vê-las reduzidas e 25% aumentadas. Os que não sabem são 5%. Ato do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL em São Paulo, no domingo, defendeu perdão aos réus já condenados pelos ataques. Existe uma corrente popular, uma corrente parlamentar que quer a redução das penas para o pessoal que participou lá daquelas demolições, verdadeiras demolições nos prédios principais da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Os baderneiros receberiam penas menores. Estão recebendo penas maiores que de alguns homicídios históricos aqui no Brasil. Então, a grande porta-estandarte dessa história é a dona Débora, a senhora do batom. Batom virou arma agora, todo mundo está brincando com o batom como arma. E aí, o que vai acontecer, a impressão é que o STF ou alguma coisa que seja combinada ou o Legislativo podem dar uma reduzida nessas penas, enfim, adaptar à realidade, porque elas são extremamente pesadas em relação ao restante do cabedal jurídico brasileiro. Bom, vem as acusações. Família de Alcolumbre desmatou terra pública no AP. O que é AP? Ninguém sabe. Do Amapá. Muito bem. Para plantar soja. Deixa eu ver. O que mais? Deixa eu ver esse leão aqui que está toda hora me importunando. Sumiu. Sobrevivente de ataque do Hamas apresenta comida judaica na Rocinha, no Rio. Nunca viram sol. Leões são resgatados da Ucrânia e emocionam na internet. Eu respeito os animais, gosto dos animais. Comecei um curso de veterinária que, infelizmente, eu tive que interromper, mas eu prefiro o ser humano, viu? Falando em animais, tem uma experiência que está aqui na primeira página do Estadão, tá vendo esses bichinhos aqui, ó? Então, isso é o seguinte, existia lá num período de milhões, bilhões de anos atrás, né, um animal que era chamado, que hoje é chamado de lobo terrível, um parente do lobo, um parente do cachorro, mas era um animal pré-histórico. E cientistas debruçaram-se sobre as suas bancadas e conseguiram, eu ia dizer ressuscitar, conseguiram refabricar, usaram DNA de lobos atuais, trabalharam em DNA de dentes que acharam em sítios arqueológicos e tal, e conseguiram fazer com que esses lobos desaparecessem. Está aqui, esses filhotes. Extinto há 15 mil anos, o lobo terrível voltou, diz startup dos Estados Unidos. Os filhotes Rômulo e Remo são recriação da espécie desaparecida no último período glacial. Segundo a empresa Colossal, geneticidas trabalharam com DNA recuperado de 2 espécimes. Na ficção, são os lobos da casa de Stark, da série
na série do Thrones, né? Game of Thrones. Tem um amigo meu, eu não realmente procurei essa informação. Por que essa experiência? Eu estou imaginando que ela acabe dando resultados para o desenvolvimento de remédios para seres humanos, porque refabricar esses bichos é mera curiosidade, é uma curiosidade zoológica. Na verdade, aparentemente, não tem porque os cientistas, os racionais, talvez os racionalistas fiquem bravos comigo, mas qual o objetivo da experiência? Não sei se esses recursos seriam melhor empregados se procurasse cura de doenças, ou talvez servisse para alimentação de milhões de crianças que passam fome nesse planeta, eu não sei. Vão dizer que eu sou inimigo da ciência, mas eu quero acreditar que haja algum sentido prático nessa história. É muito bonito, os lobinhos são bonitinhos, olha aqui, mas servem para quê? O Boris é um chato, né? Servem para quê? Não sei. Talvez isso apareça mais tarde. Tem duas notícias que eu gostei que são positivas para o Brasil. O Lula foi ontem numa fábrica em Cajamar, né? Uma fábrica, não, uma loja do Mercado Livre, uma sede do Mercado Livre em Cajamar. Está aqui, ó. Está num dos jornais, está aqui. Deixa eu ver se é da Folha ou no Estado, porque cada vez eles estão mais parecidos e eu nunca sei qual estou vendo. É na Folha. Mercado Livre anuncia, veja só que coisa positiva, Mercado Livre anuncia investimento de 34 bilhões no Brasil neste ano. O Lula foi na tal cerimônia, levou a Haddad, todo mundo sorrindo. Olha, deixa eu mostrar a foto para você, ó. Tá vendo? Tá aqui a foto. Todo mundo sorridente. Empresa de comércio eletrônico pretende abrir 14 mil vagas e chegar a 50 mil funcionários no país. Operação mais importante do grupo argentino. Pronto, 34 bilhões. Tomara que saia do papel. Tem outro investimento, outra empresa investindo, olha aqui. Também é da Folha. Novo Nordisk investirá 6,4 bilhões em Minas Gerais. Esse pessoal acredita no Brasil mais que nós. Quer dizer, existe uma realidade brasileira que a gente desconhece ou muita gente faz questão de desconhecer e talvez de matar. Mas é uma realidade inexorável num país gigantesco, com uma possibilidade de ter um mercado muito grande, porque tem população para isso, uma costa gigantesca que foi ampliada nos termos em que ela possa ser explorada nos últimos dias. Então, o Nordisk, farmacêutica nórdica, fabricante do Ozempic, pretende aumentar a capacidade de produção em Montes Claros, Minas Gerais. A farmacêutica Novo Nordisk anunciou nesta segunda-feira um investimento de 6 bilhões e 400 milhões na expansão de sua unidade em Montes Claros, Minas Gerais. Com sede em Copenhague, a empresa diz que vai aumentar a capacidade de produção de tratamentos injetáveis para obesidade e diabetes, como o Ozempic e o Wegovy, né?
além dos outros medicamentos. Um anúncio contou com a presença do presidente Lula e de ministros. Ele chegou ao local por volta das 10h30, visitou a fábrica e fez um discurso, assim como alguns de seus ministros. A empresa presente no país desde 1990 é fornecedora de insulina e medicamentos para tratamento de hemofilia, etc, etc. Bom, eu acho que a notícia dos lobinhos terríveis motivou muito as pessoas. Eu imagino que eu vou voltar, né? Eu não sou inimigo da ciência, eu acho que deve haver alguma utilidade. Não parece, pelo menos não está escrito. Tem uma história, continua a história do Banco Master. Tem problema, agora está muito claro que tem problema. Querem enfiar o Banco Master pela goela do contribuinte brasileiro. Agora, tem gente resistindo, não é assim, né? Tem gente... existe gente responsável. Então, não é só amigo, vamos resolver o problema do dono, que é muito simpático e tal, um homem perfumado. Deixa eu ver. E tem uma denúncia, uma estranha coisa aqui do Estadão, tá assim. Beneficiada por atos de Lula, entidade obtém 710 milhões em contratos. É uma ONG, viu? Chama Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI. Ela foi beneficiada por decretos presidenciais. Taxas de administração devem render pelo menos 41 milhões. Olha, é sem concorrência, como se trata de uma firma estrangeira, ela não precisava de concorrência, pelo menos é o que está dito aqui no texto, mas não há detalhes sobre ela também trabalhou para a administração Bolsonaro, ganhou menos, mas eu acho que o Estadão vai desenvolver ainda essa história, logo. Bolsonaro vai à guerra. Na Paulista, o ex-presidente usa governadores interessados em seu espólio para dar peso político a seu golpismo na forma de ataque frontal ao STF e à decisão soberana dos eleitores em 2022. É o Estadão, editorial do Estadão. Eu acho que o meio político continua apostando numa possibilidade de prisão do ex-presidente e numa impossibilidade que está sendo criada de votação de uma anistia que o abranja. Pode ser um tipo de anistia para os outros, não para ele. Tem uma notícia aqui: São Paulo tem déficit de 287 milhões em 2024 e a dívida se aproxima de 1 bilhão. Então, precisa ver isso, que São Paulo não está essa maravilha e tudo isso. Olha o Reinaldo Azevedo. Além de anistia, Bolsonaro aposta na anarquia militar. Eu acho que o discurso dele, eu acho que aí o Reinaldo pode ter um pingo de razão. Uma prisão de Bolsonaro pode chuchar, né, setores militares mais radicais. Não sei, não dá para saber. Todo mundo dizia que quando Lula fosse preso ia ter uma revolução, não aconteceu nada, absolutamente nada. Bolsas asiáticas abriram hoje em alta com sinais de negociação de Trump, nós já dissemos isso, e vamos ver o que vai acontecer. Previsão
não dá para acreditar em nenhuma. Cada cronista, cada jornalista, cada agência de notícias tem a sua própria previsão diferente uma da outra e em sentido contrário. Quem tomou café com a gente? Eduardo Lobato, Naldo Félix, Eduardo Bispo, Rodolfo Antônio, Ramiro Fodiato, César Oliveira, Cesário Oliveira, Alberto Amaral, José Porfírio, Carvalho Felício, Tiago Avelar, Jairo Jansen, Rosana Carione, Américo Mendes, Lucas Paixão, Alessio Dantas de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Marcos Ramos, Jequitibá, Minas Gerais, Francisco Rosa, Lavras, Minas Gerais e Petros Pereira de Ribeirão Pires. Pessoal, muito obrigado e lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.